Você já precisou reformular o projeto gráfico de uma revista científica? Meu nome é Elaine Machado, eu sou designer editorial e hoje eu vou mostrar para você como eu criei 2 projetos gráficos para a revista Contraponto. Vem comigo! Essa é a página onde ficam os periódicos, onde ficam as revistas, os cadernos dessa instituição. E aqui, quando eu clico aqui nesse botão, abre a revista Contraponto, a última edição. Essa é a capa e diferente das outras revistas, aquelas revistas que a gente pensa de moda, de casa, né? Aquelas revistas físicas que são com matérias jornalísticas. Aqui é uma revista científica e geralmente é bem comum, tá? Eu já trabalhei para outras instituições e esses artigos eles ficam isolados assim, ó. Então a diagramação vai ser de cada artigo. Pode ser feito depois um compilado no geral e tem uma capa. E aqui ficam cada artigo, né? Se eu clicar aqui, eu vou abrir um desses artigos. Olha. Então você vai ver que ele começa assim, simplão, né? E depois, em conversa, eu entendi, eles me mandaram um arquivo e estava em Word. Ele tá. Então aqui eles me mostraram, eles me mandaram o artigo. Tá bem organizado, tá, gente? É até difícil achar tão organizado assim, né? Então eu vou reformular, claro, sem perder muito a identidade dele, a cor que tem a ver com a logo. Eu vou mostrar aqui, ó. Essa é a logo da revista Contraponto, que a gente percebe, né, que tem muitos elementos. Quem é design vai achar muito poluído, né? Algumas pessoas gostam, eles gostaram bastante, mas a gente sabe que é uma logo que é complicada até de aplicar, né, de entender o que está escrito, se ela tiver, que a logo ela precisa ser bem vista, ter facilidade de ser visualizada, mesmo que estiver pequena. E nesse caso, a gente não ia ver todos os elementos, a gente não ia entender que tem discussões científicas, pedagógicas, assim, e também com fontes sem serifa, uma fonte que é muito fina, é light, né? Enfim, tem vários elementos, mas a gente não está aqui para fazer crítica de logo, né? A gente vai falar sobre reformulação. E como eu vi lá no artigo, ele não estava... e não tinha logo. Mas eu vou prestar atenção aqui na hora de criar. Eu levei em consideração um elemento importante desse logotipo, que é a geometria. Então, eu fui para o banco de imagem, escolhi usar o Envato Elements, mas vocês podem usar assim, o banco de imagem que fica mais fácil para você, né? E eu acho que tem uma variedade legal lá. E eu escolhi 2 para trabalhar. Então eu fui aqui e escrevi geométrico, né? Escrevi geométrico e gráfico e ele me trouxe esse bando de geometrias, de ilustrações. Eu fiquei, claro, aqui, né, gente? Se a gente deixar, a gente vai ficar aqui a tarde inteira, dia inteiro, noite inteira procurando e se deliciando, mas enfim. Cheguei em 2 que eu gostei bastante, que foi esse aqui, esse Borro Lines, e o Black and White. Ambos têm essa pegada meio vintage, né? E eu baixei eles, fui aqui na minha pasta, extraí de dentro da pastinha. Acredito que você já deve ter feito isso. Se não fez, tem que extrair aqui do RAR e abrir. Aqui tem vários formatos. É legal quando vê assim vários formatos, né? Porque você decide qual formato é melhor para você. Para manipular mesmo com o vetor, eu acho mais fácil o Illustrator. E eu tenho todas as ferramentas da Adobe, né? Então, aqui é como ela era originalmente. Então, ela veio com essa cor, né? Essa cor mais terrosa, lindíssima, inclusive para minha marca. Ia adorar usar. Mas eu queria nesse tom de verde, né? Então, eu fui aqui, tirei o fundo, extraí, desagrupar, tirei esse fundo daqui, peguei a logo para pegar essa cor desse verde, joguei aqui do lado, peguei tudo e vim com conta-gotas e peguei o verde, pesquei. Daqui, olha como ficou lindo também, né? Daqui eu selecionei e vim aqui no artigo que eu vou mostrar agora e fui aplicando. Eu vou mostrar como ficou no final e depois eu vou dizer que passo a passo eu fiz. No fim, o projeto gráfico ele tá assim, esse primeiro, ó. Como eu cheguei nesse resultado, eu primeiro medi, eu fui aqui no arquivo, novo, documento,
E de imediato, eu tinha colocado tudo 20. Tudo 20 assim. E fui aqui em A4, 210, 297, porque eu sei que eles fizeram em A4, tanto que eles fizeram a diagramação lá no Word em A4. Então também fiz em A4 e fui testando. E aí eu criei assim. Só que na hora que eu fui testar a diagramação deles, eu vim aqui, dei Ctrl menos, e aí eu printei uma página só para a proporção, não quer dizer que é o mesmo tamanho. Aqui eu sei que é um A4 e lá também. Só que eu precisava ver que dimensões eles colocaram para a parte de cima e a de baixo. E também a lateral e ver se estava coerente a margem, né? Então, geralmente eu faço uns testes assim. É um excesso de zelo, mas eu acho importante. Ajustar conteúdo proporcionalmente, a gente vê que aqui a margem do texto, ela tá, né, tá incluindo aqui o rodapé, o texto de cima, então não tá legal. Isso significa que eu preciso de mais espaço da margem em cima e embaixo. Então eu vim aqui e eu testei o 30, né? Eu desvinculei isso para que eu pudesse colocar cada tamanho da forma que ficasse melhor. E aqui eu coloquei 30 em cima, 30 embaixo. Aqui a gente já pode colocar também sangria. Então, você vê que já ficou o texto mais próximo dessa margem aqui, ó, com o espaço que eu queria. Então, eu vi que o 30, ó, a gente pode ver que aqui, eu acho que no print não ficou tão certinho, mas eu acho que a margem tá bem legal. Eu gosto até de mais margem que isso, mas eu vou deixar assim. Então, foi essa dimensão que eu consegui. E aí, depois disso, eu importei o texto que eles deram. Me mandaram um texto já para diagramar. Eu até falei, primeiro eu vou fazer o projeto gráfico para vocês aprovarem, para não ter nenhum problema, né? Deixa eu fechar aqui para poder importar. E aí eu importei. Olha, eu importei aqui. Só que eles me pediram também que a primeira página dos artigos, eles queriam uma cara um pouco diferente, né? Uma cara mais inovadora. E eu pedi referências. Então é legal, a gente precisa pedir referência, porque senão a gente não tem ideia do que agrada aquele cliente. Então eu pedi algumas referências e eles me mandaram 2, que eu vou mostrar agora. A primeira é essa daqui, pesquisa e educação. Tem algumas coisas que eu não gosto nessa primeira referência, que uma delas é esse vertical aqui, que eu tenho que correr para olhar, correr aqui em cima e embaixo, eu posso até diminuir, mas assim, e tem que virar a cabeça para ler. Eu não acho que tem muita praticidade, né? Tem que realmente querer muito para fazer isso aqui. Então, a revista eletrônica Pesquisa Educa tá assim, né? Difícil de ler. E tem muito degradê, e eu sou um pouco inimiga do degradê. Eu acho o degradê brega, muito brega. Mas vamos lá. E aí tem degradê em cima de degradê, esse bando de geometria aqui, né, que eu acho até interessante, e vocês vão ver como eu usei, mas de uma forma equilibrada, né? Então isso aqui a gente não sabe, é o samba do crioulo doido, que eu costumo chamar. E também aqui em Pesquisa Educa, tem uma sombra em cima da geometria que está em cima do degradê. Então, assim, 50 tipos de ruim, escreve aqui no comentário se você gosta, tá? Pra eu fazer bullying, não, brincadeira, não vou fazer bullying, mas talvez. Mas eu não gosto, né? E essa tipografia aqui, ela é meio esticada, ela tem um tom um pouco divertido, que eu acho que para artigo não funciona. Não funciona para o meio científico. A gente tem que ter muito cuidado assim para transmitir mais seriedade com o artigo. E foi isso que eu conversei antes de ela me mandar essas referências, né? Eu disse, olha, a gente tem que ter um cuidadozinho para quando a gente vai fazer um projeto gráfico para artigo científico, né, para academia, para a gente não fazer algo que tire essa seriedade necessária, né, da informação como algo verídico, correto, enfim. Então, não gosto muito dessas fontes iniciais. As fontes aqui do resumo estão muito pequenininhas. Fontes sem serifas, até onde eu estudei ali, não é muito legal usar fontes sem serifa. Tão pequenas, em texto corrido, tem uma dificuldadezinha aqui para ler. Daí a gente vai ler no computador. Então,
tem também a sua dificuldade, a leitura no computador. Enfim, de uma forma geral, eu não gosto muito das fontes. Essa capitular aqui, se fosse um livro infantil, um livro diferentão, um artigo, não sei, não gosto de capitular assim também. Acho que se tivesse uma capitular tinha que ser serifada. E mais elegante e mais séria. Então aqui tem algumas coisas que eu não gosto nessa referência, então eu vou usar alguma coisa dela, provavelmente não vou usar nada. Se a cliente me obrigar, aí eu volto aqui, né, e tento pegar alguma ideia. Mas vamos para a segunda. Essa segunda referência, ela é mais a minha vibe, tá? Mais minimalista, consegue categorizar as coisas, bem mais interessante. Eu gostei dessa e foi nessa aqui que eu me inspirei mais para fazer, para criar esses dois projetos. E para me ajudar nessa simetria e até ficar olhando, não ficar indo lá e cá, eu recortei aqui essa página também. Basicamente eu fico printando as coisas. Aí eu printei, coloquei aqui do lado. Ajuste. Vê que ela não é totalmente, né? Ela não é um A4, mas a gente vai colocar mais ou menos assim. E aqui você pode até marcar, ó. Você pode vir com a régua aqui e marcar. Então, nessa primeira parte, eu deixei esse topo aqui para fazer o projeto. Veja aqui, ó. Então, eu deixei esse topo aqui para colocar o vetor, né? Então, eu fui lá, eu baixei isso daqui, fui lá no nosso vetor que a gente criou, dei Ctrl C, que o que é legal da Adobe é que a gente pode, nem sempre, né? Nem sempre fica legal, mas muitas vezes a gente pode só mexer aqui, já copia, cola lá e vai ajustando. Isso aí é uma mão na roda, ó. Você vê que vem muito grande, mas é só... Eu tô clicando aqui no Shift, segurando, arrastando. Segurando, arrastando. Olha, eu percebi que 2 aqui era bastante. Olha que coisa mais linda. E tem um sol aí, né? Nesse vetor, nessa geometria. Eu sei, eu tô totalmente apaixonada. E confesso que talvez eu já esteja inclinada a escolher esse aqui, né? Mas vamos lá. Vou dar 2 opções. Às vezes eu dou, às vezes não. E aqui eu deixei esse topo. E eu criei um outro vetorzinho assim, e eu faço tudo aqui no Illustrator que eu acho mais fácil, tem algumas coisas que eu acho fácil de criar aqui. Então eu fiz um retângulo, e aí ele já fica aqui no Illustrator, já fica essa bolinha, aí eu vim aqui e dei uma arredondada para imitar esse arredondamento aqui dessa geometria. E aqui eu coloquei branco. Deixa eu falar... Só do jeitinho que eu quero. Ctrl C, Ctrl V. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o nome da revista. Porque lembra que lá na referência, o nome da revista fica aqui dentro, a gente dá esse destaque com o nome da revista. Então, eu escrevi aqui, revista, aí contraponto, discussões científicas e pedagógicas em ciências, matemática e educação. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Em 2 caixas de textos diferentes. Ó. Colar no local que... Ah, tá. Que não foi, né? Mas tudo bem. Eu vou alinhar junto com o texto. Seguir lá as regrinhas do design, né, gente? Do alinhamento. E aí é só enquadrar aqui com essa caixa. Olha que elegante que ficou. Gostei muito. Se você não gostou, não se manifeste. Eu sou muito democrática, só que não. E aqui, então, essa fonte, eles recomendaram que os artigos vão ficar todos em times. Mas, para esse destaque, eu coloquei a Mestiza. Eu gosto muito dessa fonte, tá, gente? Ela é lindíssima.
Por quê? Porque além dela ter a serifa, traz essa elegância, ela é também moderna. Então, ela traz uma elegância, uma coisa mais moderna, uma tradição junto. Então, eu gosto bastante dessa fonte. E é por isso que eu trouxe ela aqui. X embaixo é a minha Pro, que eu acho que elas combinaram. E aí depois, superado isso daqui, já tá resolvido, pra mim tá resolvido. Ai, vamos testar aqui uma sombra que eu nem fiz. Será que fica... Ah, não, acho que não. Ficou poluído. Então, assim, menos é mais, né? A gente tem que saber pesar. Aqui pra baixo, eu pensei em trazer esse elementozinho aqui embaixo, mas antes disso eu vou colocar o rodapé. Então, foi aqui no Word, peguei mesmo as informações que eles... a informação padrão, que depois eu vou preencher, né? E eu vim aqui, copiei, Ctrl C, Ctrl V. E ali, como eu vi que era uma fonte sem serifa, eu fiz esse teste e eu coloquei a famosa Montserrat. Quem não gosta de uma Montserrat, né? E eu coloquei ela tamanho 10. Aqui a gente tem que separar, tá, gente? Quando tem esses conflitos assim, é melhor separar. Isso é igual família. Se der certo, a gente continua. Se não, separa essa família aí que não tá dando certo. E aqui, ó. Pronto, aí eu alinho aqui embaixo também. Depois que eu colocar aquela linha, porque vocês vão ver que tem uma linha aqui no projeto, eu gosto, eu quero conservá-la. Só que na minha concepção eu gosto mais quando ela pega de um lado ao outro. Então eu fiz aqui uma outra linha. Por exemplo, eu salvar, mas não vou salvar ainda não, porque eu já fiz os projetos, né? Só tô mostrando como ficaria. Aqui ele já colocou tudo, mas não precisa, né? Eu vou diagramar, eu vou fazer o projeto até a página 2 e não em páginas pareadas, porque esse artigo são páginas corridas, então eu venho aqui em configurar documento e sem ser páginas opostas, né? Essas páginas corridas aqui. Então eu coloquei essa linha aqui e eu defini também aqui no projeto, vocês vão ver que já está um pouquinho diferente. Eu peguei um elemento desse e coloquei aqui embaixo, ó. Coloquei uma linha e aqui no texto eu deixei um pouquinho diferente. Eu apliquei mestiça, aqui o tamanho é 19, coloquei tamanho 19, aqui no tamanho 12. Eu acho que ficar desculpa, 16. Eu acho que ficar esse contraste maior no título fica bonito. E aqui pra cá a gente mantém essa parte mais conservadora. Então, como é que eu fiz isso? Eu vim aqui e peguei só um desses amiguinhos aqui e colei. Deixei só um detalhe dele aqui, ó. Cadê? Não veio. E deixei só um detalhezinho aqui. Quando a gente vai arrastando, quando fica esse rosa aqui no InDesign, aí já sabemos que está centralizado. É uma mão na roda esse InDesign, né? E aqui eu coloquei que estava centralizado, eu alinhei à esquerda, coloquei mestiça, coloquei logo o tamanho aqui, qual foi que eu defini? Deixa eu ver. Foi o tamanho 19. Aí eu vim aqui e no preto, né? Primeiro pintei de preto. E aqui, quando a gente pinta de uma cor que já tá salva aqui na biblioteca de cores, é só que vir aqui embaixo e você já pode ir clareando. Então eu coloquei 80%. 80% cinza, 80%. Eu achei que ficou bem elegante. E esse de baixo eu coloquei
o tamanho dele 16. Porque lá eu vi que tinha uma proporção diferente entre o título português e o título com a tradução. O título, no caso aqui, o título em inglês. Então foi assim que eu fiz esse primeiro modelo inicial. E aqui eu coloquei mais uns elementinhos, né? Umas frescurinhas. Aí dei Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui, gente, eu tô aplicando aqui para mandar para eles, mas se estiver definido, é bom já colocar aqui na página mestra. Vou dar um exemplo. Primeiro eu vou ver em qual das duas. Eu acho que é nessa daqui que tá aparecendo. Não. É a da esquerda. O que você fizer na página mestra vai aparecer em todas as páginas. Então, aqui está aparecendo porque é a segunda página que eu coloquei. Mas por que já está aparecendo na 3, na 4, o W aqui? No W a gente vê como está ficando. Então, está aparecendo em todas. Por quê? Porque eu coloquei na página mestra. Outra maravilha do InDesign, né? Então, aqui eu faço às vezes o modelo aqui para ver como vai ficar, mas eu já posso vir aqui e excluir. Porque vai ficar aparecendo, tá vendo? Eu excluí e continua aparecendo, porque tá na página mestra. Se eu mexer de lugar, ó, se eu fizer isso aqui, ó, sumiu, né? Porque a página mestra tá esse lado aqui. Quando a gente tava fazendo um livro assim pareado, a gente vai colocar nas duas páginas, né? Aqui eu também posso colocar o número de página. Colocar aqui no meio, por exemplo. Ai, como é que eu coloco o número de página? É só vir aqui em texto, abrir uma caixa, clica com o botão direito. Inserir caractere especial, número da página atual. Olha que linda. Vou colocar ela em mestiça para ela ser diferente, esse número ser diferentão. E vou colocar um verde também. Esse verde aqui. Vocês vão ver que agora, em vez de estar esse azinho, vai aparecer em todos eles o número. Então, só eu alinhar também, que não tá alinhado, né? Tá, a gente pode ficar aqui lambendo a cria, mas por enquanto não. Então, já tá numerado. Eu volto lá, porque eu só vou fazer 2 páginas mesmo. Aqui tá repetido porque a gente fez lá, né? Tá aqui. E aí, é só fazer... Esse segundo, eu vou optar por fazer esse desenho de baixo um pouco mais claro. Vou atenuar pra ficar só uma sombra. Assim. E também essa linha eu quero dividir, se eu fiz em um outro projeto de artigo e eu achei que ficou legal, dividir o resumo da introdução. Então, venho aqui. Aqui tinha recuo, então eu vou colocar o recuo que tinha antes, ficar 12. O tamanho é 12 mesmo, só que eu acho que pode diminuir um pouquinho essa entrelinha. Diminuir um pouco a entrelinha. E a gente pode colocar mais entre parágrafo, que eu gosto mais. E aqui também, no título da introdução e dos títulos, dos intertítulos, é legal colocar um espaçamento maior. Aqui tá muito juntinho, então vou colocar mais um ponto de espaçamento. Pode colocar mais se quiser, mas pra mim isso aqui tá satisfatório. E eles também pediram que aqui em cima tivesse o nome da revista, contraponto, né? Porque tinha no modelo original aqui em cima.
Só que na primeira página já tem aquele topo diferentão, então acho que é desnecessário. Mas aqui eu vou copiar. E a partir da segunda página, eu vou colar. Olha, toda transformação que eu faço aqui na página mestra aparece aqui também, olha. Tá vendo? Eu posso vir aqui com o conta-gotas, pegar essa diagramação, essa ideia já pronta aqui. Aí aqui eu só centralizei. Vamos ver como ficou? Olha. Ficou bem bonito, né? Isso aqui não tá diagramado, né? Isso aqui é só um vídeo de criação de projeto. Aí vocês estão vendo aqui na página mestra que também tá aparecendo. Como é que eu tiro? É só Ctrl Shift e clica. Aí aquilo que estava ali grudadinho vai aparecer e a gente vai poder tirar. E só vai sair dessa página. Então, quando eu quero que saia da primeira página ou de uma página específica, eu faço esse Ctrl Shift e clica que sai. E aqui nas outras vocês viram que continua. Então, esse é um projeto. O outro projeto, como vocês já viram, um processo de construção, assim, básico, que eu vou usar o mesmo tipo de diagramação e tudo mais, eu vou só mostrar o que é que eu escolhi para ele, né? Não vou entrar em detalhes, porque eu usei a mesma tipografia, essa faixa também, que foi esse projeto aqui, ó. O que eu mudei nele? Foi o outro vetor que eu baixei, que é esse daqui. Eu fiz a mesma coisa, ele era cinza, eu colori ele, colori de verde, tirei o fundo, né, colori de verde para ficar vazado. E ali eu peguei as 3 primeiras partes, subi, coloquei o título, a faixa e apliquei a mesma coisa. Só que aqui eu fiz uma gracinha. Eu fui ali e selecionei esse, mas esse, assim, ó. Selecionei assim. Aí tirei o de baixo. Claro, isso aqui pode ir brincando, né, gente? Não precisa ser um trabalho tão sério assim. Aí eu peguei esses, dei Ctrl C e primeiro eu coloquei na página inteira, vi que ficou exagerado. Eu vim aqui e fui diminuindo, olha. Se fosse em livro, isso aí dava uns destaques de páginas que ficam em branco muito legais. Ou então podia ser um destaque de capítulo, uma abertura de capítulo, podia ficar muito bom. Mas aqui eu coloquei desse jeito bem, sabe, minimalista, fofinho, e no outro também fica assim. Então eu usei a mesma ideia daquele primeiro, só para mudar um pouquinho essa parte da geometria. Agora vamos ver o que a cliente escolhe, mas de qualquer forma você já viu um passo a passo de como construir um projeto gráfico para uma revista. Então você viu agora o meu processo de criação para a revista Contraponto. Você viu que não é um bicho de 7 cabeças, eu busco referências que a cliente me enviou e também busquei elementos ali dentro da logo, da identidade visual deles, para criar algo também com o que tem em banco. Eu não fico criando do zero, porque daria muito trabalho. Então a gente tem que ver já o que outros profissionais criaram pra gente, de vetores, de ilustrações, de imagem. Então se você gostou desse canal e está te ajudando, curte esse vídeo e se inscreve para não perder o próximo vídeo.